E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente começar mais um mergulho aqui no Entre Linhas e Bytes? Antes da gente ir pros isso, finalmente, que tal dar aquela força pra gente, né? Compartilha o episódio, deixa o like, manda pra gente sugestões de livros. A gente adora descobrir obras novas e, claro, ouvir o que vocês têm a dizer. Ah, com certeza, a gente adora a interação com vocês. E por falar em descobertas, hoje a gente vai explorar a ilha de Palaco. A ilha foi criada pelo Aldous Huxley, no romance A Ilha. Uma obra que, aliás, contrasta bastante com o livro mais famoso dele, Admirável Mundo Novo. Verdade. Em Admirável Mundo Novo, o Huxley, né, ele apresenta pra gente um futuro distópico, controlado pela tecnologia e pelo consumismo. Mas em A Ilha, ele propõe um modelo bem diferente, um modelo de sociedade utópica, onde a espiritualidade, a natureza e o bem-estar humano se entrelaçam. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa utopia, vamos conhecer um pouco mais sobre o autor, né? Boa. O Aldous Huxley foi um escritor e filósofo britânico, viveu no século XX. Ele ficou conhecido pelas obras dele que exploravam temas como a desumanização, o controle social e a busca por significado num mundo cada vez mais complexo. A Ilha foi um dos últimos romances dele, publicado em 1962, e é considerado por muitos como uma espécie de resposta ao pessimismo de Admirável Mundo Novo. É interessante pensar no mesmo autor em momentos diferentes da vida, com visões tão diferentes, né, sobre o futuro da humanidade, mas vamos voltar para ele. Vamos. A história começa com um naufrágio. O naufrágio leva o protagonista, Will Farnaby, às margens da ilha de Pala. O Will Farnaby é um jornalista cínico, desiludido com o mundo moderno, o que chama atenção nesse início. Olha, o naufrágio em si já é bem simbólico. Ele representa uma ruptura brusca com a realidade, uma espécie de portal para um novo mundo. E a forma como Huxley descreve a chegada do Farnaby em Pala, com todos os detalhes, né, os detalhes sensoriais, a gente é transportado para aquele ambiente exótico, misterioso. Imagina você à deriva no mar, sem saber o que te espera. De repente você se depara com uma ilha exuberante, com sons, cores, cheiros que você nunca viu antes. Nossa, só de imaginar me sinto transportado. E essa imersão sensorial, ela é um dos pontos fortes da narrativa do Huxley, né? Ele usa a linguagem para criar uma experiência vívida para o leitor. E isso ajuda a gente a mergulhar de cabeça na história. De logo de cara, o Farnaby se depara com os pássaros nainais, como o chamado deles, né? Atenção! Atenção. Marcila, o que você acha que ele quis dizer com isso? Os Mainás, com esse mantra deles, né, da atenção plena, são um dos elementos mais marcantes. Eles representam a filosofia palanesa, a filosofia de viver o presente com intensidade, de estar consciente de cada momento. É como se o Huxley estivesse convidando a gente a prestar atenção, a estar presente em cada experiência, a não se perder nas distrações do mundo moderno. O que você acha disso? Você se identifica com essa filosofia? Sem dúvidas. No mundo cada vez mais acelerado, cheio de estímulos, a gente se desconecta do presente, né? A gente vive no piloto automático. Os Mainasco, chamado constante, eles lembram a gente da importância de se acelerar, de observar, de sentir. E essa filosofia se reflete em toda a sociedade palanesa, né? Principalmente na forma como eles lidam com a família, com a educação, com a espiritualidade. É isso aí. E um dos aspectos mais interessantes é o conceito dos clubes de adoção mútua, os CAMs. Você consegue imaginar? Uma sociedade onde as crianças são criadas por uma rede de famílias. E não apenas pelos pais biológicos. Nossa, é uma ideia bem diferente do que a gente está acostumado. Mas pensando bem, quantas vezes a gente encontra apoio em pessoas que não são nossos parentes de sangue, né? Tios, tias, amigos da família, professores. Muitas vezes essas pessoas têm um papel fundamental na nossa formação. Dão um suporte emocional, ensinam lições valiosas. E em Pala, essa rede de apoio é institucionalizada, né? O que garante que todas as crianças tenham acesso a múltiplas figuras de referência. Exatamente. Yeah. E essa estrutura familiar, ela tem um impacto profundo na forma como os palaneses se relacionam entre si. Eles desenvolvem um senso de comunidade, um senso muito forte, baseado na cooperação, no respeito e na responsabilidade. E a educação também é bem diferente. Nada de escolas tradicionais com aulas e provas. Em Pala, o aprendizado é integrado à natureza, com ênfase na experiência, no desenvolvimento do pensamento crítico. É como se a própria ilha fosse uma grande sala de aula. E os palaneses aprendem observando, experimentando, interagindo com o ambiente. Seria legal aprender biologia explorando a floresta, né? Ou física construindo uma casa na árvore. E essa conexão com a natureza se estende até para a forma como eles lidam com a morte. Você lembra da cena em que as crianças assistem a um parto? Sim, é uma cena impactante. Ela mostra como eles encaram a vida e a morte de forma natural, sem tabus, sem medos. As crianças elas são incentivadas a presenciar o nascimento, como um processo natural, parte do ciclo da vida. E a morte também é vista dessa forma, como uma transição, uma passagem para outro estado de ser. Em vez de negar a morte, eles acolhem, com serenidade, com aceitação. E essa visão de mundo se reflete também na forma como eles lidam com a sexualidade. É verdade. Os palaneses veem a sexualidade como uma via para o autoconhecimento, para a conexão espiritual. E eles praticam Maituna, uma técnica tântrica, que combina a intimidade física com a consciência plena. E para aprofundar essa conexão, eles usam um moksha, uma substância psicodélica.
extraída de cogumelos, para ter experiências místicas, para ampliar a consciência. É como se eles buscassem, né, transcender os limites da mente, acessar dimensões mais profundas da realidade. É fascinante. O Huxley apresenta pra gente uma sociedade que não tem medo de explorar os mistérios da mente, do corpo, e que integra a sexualidade, né, e o uso de substâncias psicoativas na busca por significado e transcendência. Mas me diz uma coisa, você acha que essa utopia ela é possível? Ou será que é apenas um sonho? Uma ilusão? Essa é a grande questão. A utopia da ilha, ela é sedutora, mas ela convida a gente a refletir sobre os desafios, né? Os desafios de construir uma sociedade ideal. E é aí que a história fica interessante. O Huxley não apresenta um paraíso, né? Um paraíso perfeito e intocável. Ao longo da narrativa, a gente descobre que Pala, assim como qualquer outra sociedade, enfrenta conflitos e dilemas. É nesse ponto que a história começa a prender a gente de verdade, né? Afinal, quem não gosta de suspense? De drama. E por falar em drama, a gente não pode deixar de mencionar os personagens que representam os antagonistas da história. O Coronel Dipa, o militar ambicioso que cobiça o poder, e a Honey, a mãe no Muruga, que personifica a hipocrisia, a ganância, a verdade. Eles representam as forças que se opõem à utopia. E que, de certa forma, estão presentes em todas as sociedades, né? O Coronel Dipa, com a sede dele de poder, com a crença na força militar, ele representa a violência, a opressão. A Honey, com a falsa espiritualidade dela, com a ambição desmedida, ela personifica a corrupção, a manipulação. Esses personagens mostram pra gente que até num lugar idealizado como Pala, a sombra da realidade, ela tá presente. Com todas as suas contradições, desafios. E no meio disso tudo a gente tem o Will Farnaby, que chega na ilha como um cético e aos poucos vai se deixando cativar pela beleza, pela sabedoria de Pala. A jornada do Farnaby é um convite para a gente se abrir para novas possibilidades, para questionar nossas crenças, nossos valores. E é nesse processo, né, nesse processo de transformação, que ele conhece a Susila, uma mulher palanese que representa a essência da filosofia da ilha. A Susila é uma personagem incrível. Ela é forte, ela é inteligente, ela é sensível. E ela encarna a harmonia. A harmonia entre corpo, mente e espírito. E o relacionamento dela com Farnaby é um dos pontos altos da história. Mostra como o amor, né? O amor pode ser um catalisador para o crescimento, para a transformação pessoal. E aí, o que será que o destino reserva para o Farnaby e para Pala? Essa é a pergunta que fica no ar, né? E que a gente vai responder na próxima parte do nosso mergulho. Mas antes, que tal a gente lembrar os nossos ouvintes que eles podem interagir com a gente? Com certeza. Mandem suas perguntas, suas reflexões, suas sugestões de livros, a gente adora ouvir vocês. E fiquem ligados, porque na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais na trama, desvendando os mistérios, as reviravoltas que o Huxley preparou pra gente. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho em A Ilha do Aldous Huxley. A gente viu na primeira parte como o Farnaby, né, o protagonista, se depara com a utopia de Pala, com seus costumes. E a gente até começou a pensar se uma utopia assim seria possível no mundo real. Eu fico naquele suspense, né? Será que a utopia é tudo o que parece? Ou será que, como em qualquer sociedade, existem conflitos e desafios escondidos? E o Will Farnaby, ele é bem interessante, você não acha? Sim. O Farnaby, ele é um personagem cheio de nuances. Ele chega em Pala, né, com aquele olhar cínico, desiludido, tipo de quem já viu de tudo na vida. Mas conforme ele vai se aprofundando na cultura palanesa, ele começa a questionar as próprias convicções, a se abrir para novas possibilidades. É como se a ilha fosse um espelho para ele, refletindo de volta todas as contradições. E nesse processo de autoconhecimento, o relacionamento dele com a Susila é fundamental. Eu achei a Susila incrível. Ela é forte, independente e representa a essência da filosofia palanesa. A Susila é a personificação da harmonia, né, entre corpo, mente e espírito. Ela é uma guia para o Farnaby, conduzindo ele pelos caminhos do autoconhecimento, do amor. E por falar em amor, a visão palanesa sobre o amor é bem diferente, né? Totalmente. Em Pala, o amor não se limita ao romantismo. A paixão é um amor que engloba compaixão, compreensão, aceitação do outro. Na totalidade, é um amor que transcende as convenções, os preconceitos. E é através desse amor que o Farnaby começa a se curar das feridas do passado, a perdoar a si mesmo e aos outros, e a se abrir para uma nova forma de viver. Lembra da cena em que ele relembra o relacionamento com a ex-esposa, a Molly, e como ele namoou? É um momento de profunda catarse. Ele reconhece os erros e se liberta da culpa. Essa cena é muito forte e mostra como às vezes a gente precisa confrontar os fantasmas do passado, né, para poder seguir em frente. Mas a cura do Farnaby não se limita só ao emocional. Ele experimenta também a cura física, através da hipnose, que é uma prática comum em Pala. Em Pala, eles levam a hipnose a sério. Eles usam para curar doenças, aliviar dores e até induzir o sono durante cirurgias. E quem comanda essa prática é o Dr. MacPhail, o médico escocês.
Ele, além de ajudar a moldar os princípios da ilha, é um mestre na arte da hipnose. Ele representa a ponte, né, entre a ciência ocidental e a sabedoria oriental. Ele mostra como ela tem um poder imenso sobre o corpo. E tem uma cena que ele descreve como usou a hipnose para curar o velho Raja. O Raja era um dos fundadores de Pala, e essa cura ela permitiu que ele vivesse por mais anos, contribuísse para a construção da utopia. É legal como Huxley amarra os detalhes históricos, né? E o Huxley era um mestre em tecer histórias complexas, cheias de simbolismo, de referências. E a hipnose ela é só uma das ferramentas que os palaneses usam para alcançar o bem-estar, né? Físico e mental. Eles praticam meditação, yoga. Outras técnicas que buscam o autoconhecimento, o controle da mente. E claro, a gente pode esquecer do moksha, a substância psicodélica, que eles usam para ter experiências místicas. O moksha é um elemento que causa bastante debate, né? Lembra da discussão entre o Dr. Robert, filho do MacPhail, e o Murugan, sobre os efeitos do moksha. Sim, é uma discussão interessante que reflete a dualidade, né? Presente em qualquer sociedade. O Murugan, que representa a nova geração mais cética, mais pragmática, defende que o moksha é só uma droga, que altera o cérebro. Enquanto o Dr. Robert, mais ligado à tradição, acredita que o moksha abre as portas para uma realidade transcendental. É como se o Huxley estivesse convidando a gente a questionar a nossa própria percepção da realidade. O que é real? O que é ilusão? Até que ponto a mente molda a nossa experiência? Exatamente. E essa complexidade, ela se manifesta em tudo em Pala, né? Desde as relações até as questões políticas e sociais. E por falar em política, a gente precisa voltar a falar da Honey e do Joe Aldehyde, que representam as forças externas que ameaçam a utopia. Eles são os verdadeiros antagonistas, né? A Honey, com a falsa espiritualidade dela, a ambição. E o Aldehyde, com a ganância dele. O desprezo pela cultura palanesa. Eles formam uma dupla perigosa que coloca em risco a paz, a harmonia da ilha. Eles se aproveitam das fraquezas, da ganância, do egoísmo, para semear a discórdia, o caos. E o pior é que eles encontram aliados, né, dentro da ilha. Pessoas seduzidas pelo poder, pela riqueza, que traem os princípios da utopia. É de partir o coração, né? Ver a utopia se tornar frágil. Diante da ambição, da corrupção, a gente torce para a Pala existir. Mas, ao mesmo tempo, o Huxley mostra pra gente que a luta pela utopia ela é constante e a sombra da realidade ela está sempre presente. E essa luta, ela fica mais dramática no final do livro, né? Quando a tensão entre Pala e os vizinhos aumenta. A ameaça da invasão fica mais real. E aí, o que você acha que vai acontecer? Será que eles vão conseguir defender a ilha? Eu acho que a gente vai ter que esperar a última parte para descobrir. É. Mas essa pergunta me deixou curiosa. E você? O que você faria se estivesse no lugar deles? Luta ou se rende? Qual o preço da liberdade? Quais os limites da utopia? Nossa, que perguntas. Acho que o Huxley deixa a gente, né? Com mais perguntas do que respostas. E isso que é legal na obra dele. A gente termina o livro com a cabeça cheia de ideias. Com vontade de discutir. É isso que a gente quer fazer aqui. Criar um espaço para trocar ideias, debater, refletir. Então manda pra gente as suas perguntas, suas reflexões, suas sugestões de livros. A gente adora ouvir vocês. E fiquem ligados para a terceira parte, a última parte. A gente vai discutir o final da história. E as lições, né, que a gente pode tirar da obra do Huxley. E aí, pessoal? Chegamos à parte final do nosso mergulho em A Ilha, do Aldous Huxley. A gente explorou a utopia de Palau, os costumes, as filosofias, conhecemos o Will Farnaby, o jornalista, né, que se depara com esse novo mundo, e a gente acompanhou a transformação dele ao longo da história. A gente ficou com aquele suspense. A sombra da invasão. Será que a utopia vai resistir? Será que o sonho de uma sociedade idealizada vai sucumbir à realidade? A tensão aumenta no final, né? E o Huxley coloca a gente, né, diante de um dilema. Como defender a paz, sem usar violência. Os palaneses, eles sempre prezaram pela harmonia, pelo diálogo, mas se veem divididos entre a resistência e a necessidade de se proteger. É um dilema que a gente vive até hoje, né? Como agir sem se tornar aquilo que a gente combate. Em Pala, essa questão é central. Alguns defendem a não violência, né? Acreditando no diálogo, na compaixão. Mas será que isso é suficiente para deter a invasão? Alguns, como Farnaby, começam a questionar, né? Será que a passividade não seria uma forma de conivência? Deixar que a violência vença. E essa dúvida, essa incerteza, é o que faz a história do Huxley tão poderosa. Ele não dá respostas, né? Ele não aponta o caminho. Ele convida a gente a refletir sobre a complexidade da gente, os limites da utopia, a necessidade de encontrar um equilíbrio entre os nossos ideais e a realidade. O final do livro, ele reflete essa ambiguidade. O Huxley, ele não dá um final feliz, né? Nem trágico. Ele deixa o destino de Pala em aberto, para a gente imaginar, questionar o que realmente importa. E talvez essa seja a lição, né? A utopia não é um lugar, um objetivo final. A utopia é um processo, uma busca por um mundo melhor. Mesmo sabendo que a perfeição ela não existe. Essa busca, essa jornada, ela pode ter desafios, conflitos, dúvidas, mas o importante é não desistir de sonhar.
de lutar, buscar um caminho que leve a gente para a paz, para a justiça, para a compaixão. E é isso, né? A gente encerra aqui o nosso mergulho em A Ilha, do Aldous Huxley. Esperamos que essa jornada tenha despertado reflexões, questionamentos e um pouco de esperança. Afinal, o único paraíso é o paraíso que a gente cria dentro da gente. E a gente continua essa conversa nos comentários. Compartilhem suas impressões e suas reflexões sobre a utopia, as suas dúvidas, sugestões de leitura. A gente quer ouvir você e até o próximo mergulho, explorando novos mundos, novas histórias.